Para emagrecer, aeróbico ou musculação? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Por isso, hoje eu vou te trazer o que é importante para o emagrecimento na musculação e no aeróbico. As pessoas acreditam que tem que escolher entre um e o outro ou ficam buscando para entender qual é o melhor para o processo de emagrecimento. Primeira coisa que eu vou pontuar aqui é que no emagrecimento a gente tem um processo que é multifatorial e que não é só influenciado pelo exercício físico ou pela alimentação, como muitos trazem, que o déficit calórico. É lógico que ele é uma coisa importante e é necessário que aconteça durante o processo de emagrecimento, mas não é ele a única coisa que vai influenciar, e sim vários fatores que vão contribuir. Eu vou até trazer uma experiência pessoal minha, onde eu tive um processo de emagrecimento e que por muito tempo eu corri atrás desse processo de emagrecimento e eu não entendia e ficava frustrada porque isso não acontecia. Sendo que eu sempre pratiquei exercício físico, fui atleta de alto rendimento. Por outro lado, na alimentação, como eu morava sozinha, eu tinha a ideia, não vou comprar coisas ditas não saudáveis para que eu não tenha em casa e eu não tenha ali o risco talvez de comer em excesso ou que isso influenciasse para que eu engordasse mais. E mesmo assim nada mudava, o meu peso continuava igual, o meu percentual de gordura, eu olhava no espelho, eu me sentia mal com o que eu ouvia e também isso influenciava no rendimento. Como eu era atleta de atletismo, eu precisava baixar um pouco o meu peso, porque como eu era o salto com vara, quanto menos peso eu tivesse para levar para cima, melhor seria. E as coisas só começaram a mudar quando eu comecei a perceber um outro lado, uma parte mais emocional que estava influenciando. E isso foi um processo que iniciou com um psicólogo, depois com autoconhecimento e também teve um contraste depois que eu comecei um relacionamento. Justamente porque antes, como eu morava sozinha, eu não fazia muita ideia ali da quantidade que eu estava comendo, da velocidade que eu comia também. Eu ainda tenho a tendência a comer um pouco mais rápido, mas tendo esse contraste também, eu comecei a desacelerar um pouco a minha forma de alimentar ali, de mastigação e tudo mais, e isso também colaborou para a minha saciedade. E voltando um pouco na parte emocional, eu comecei a entender também que muitas das minhas emoções que eu não entendia muito, eu sentia raiva, eu sentia medo, eu sentia ansiedade e eu acabava descontando na alimentação, mas de uma forma um pouco mais mascarada. Justamente porque a minha mente fazia essa máscara, digamos, para que eu não conseguisse de fato sentir ali talvez até a dor e o desconforto das emoções que eu não estava sentindo. E na maioria das vezes não eram alimentos que não eram saudáveis, porque justamente como eu disse, na minha casa sempre teve frutas, verduras, alimentos que são ditos saudáveis. E isso acabava gerando um looping, porque quanto mais eu restringia de não ter em casa comida, quando eu estava na frente de uma comida hiperpalatável, de certa forma eu exagerava e vinha a frustração, chutava o balde, como é bem dito, né? E acabava restringindo novamente e depois de novo, porque isso não é uma coisa sustentável, então eu furava de novo a dieta e ficava nesse loop infinito com muita frustração e aquela sensação de incapacidade que muitas vezes você pode estar passando por isso. Se você já se identificou com esse vídeo, se está fazendo sentido para você, curte, se inscreve para ajudar também o canal a crescer e para você ficar por dentro de mais dicas assim como essa. Agora, a gente entrando mais na questão do aeróbico e da musculação, deixando essa parte multifatorial de lado, o que cada modalidade vai influenciar. Quando a gente fala no treino que vai promover o emagrecimento, a gente precisa de algumas variáveis. Primeiro, um treino que cause a biogênese mitocondrial, que basicamente é o aumento dos nossos fornos de queima de gordura. Então, lá na nossa célula, a gente tem uma organelazinha que se chama mitocôndria. Essa mitocôndria, basicamente, ela oxida a gordura. Basicamente, não. Ela queima, de fato, a gordura. Então, logicamente, quanto mais dessas mitocôndrias a gente tiver, desses fornos, quanto mais potentes eles foram, mais a gente vai queimar gordura. E isso quem faz é o nosso exercício aeróbico. Um outro processo é a gente ter a ativação da enzima AMPK, que vai ajudar com que a gente construa massa muscular. E esse processo de construção de massa muscular gasta muita energia.
E essa ativação da MPK é feita através da depredação de glicogênio, que é ali a gasolina, que é o combustível que a gente tem no nosso músculo. Com isso, eu acredito que você já está chegando a uma conclusão de que não vai haver o melhor, se é o aeróbico ou se é a musculação, e sim a junção desses dois. Justamente porque o aeróbico vai ajudar com que a gente potencialize o nosso forninho de queima de gordura, e na musculação a gente vai conseguir com que a gente construa massa muscular e essa construção gaste mais energia. Muitas pessoas ainda se perdem um pouco e falam, quanto mais massa muscular você tiver em repouso, mais você vai queimar calorias. Mas essa queima de caloria ela é muito baixa em comparação de você construir massa muscular, de fato de você hipertrofiar. Então, por isso que um treino de musculação, ele precisa ter uma intensidade adequada, não é aquele treininho fofo que você vai fazer conversando com o teu colega de lado, e sim que você tenha um esforço intencional ali para que você gaste aquele combustível que é o glicogênio que tem ali na musculatura. E isso vai fazer com que você melhore, potencialize também os seus resultados. Então, a resposta da nossa pergunta inicial, o que é melhor, é a junção desses dois num programa de treinamento. Por isso, o profissional que vai saber prescrever especificadamente para o emagrecimento, ele vai conseguir brincar, entre aspas, tanto com o aeróbico quanto a musculação. Por isso, não é optar entre um e o outro, e sim colocar de uma forma que os dois sejam principalmente contínuos na sua rotina, que você consiga permanecer realizando os exercícios. Porque no final das contas, um treino isoladamente, ele não consegue te dar um resultado extraordinário, mas sim a junção de pequenos treinos ao longo de um tempo, você vai ter um processo que é mais duradouro e mais efetivo de fato, juntando tanto o aeróbico quanto a musculação. Sei que esse assunto talvez pode ser muito técnico ou muito denso, mas espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, eu vou ficar muito feliz em te responder, assim como se você tiver uma sugestão para o próximo vídeo, deixe a sua sugestão aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.